Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu habitar, a tua habitação em nosso meio, Senhor. Vem aqui, Senhor. Faz o que queres fazer, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa manhã eu queria falar com você. Eu queria que você ficasse bem livre, bem à vontade. Nós estamos aqui para ouvir a Ele. E eu queria conversar com você sobre a pessoa do Espírito Santo nessa manhã. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo, né? Bastante. E nessa manhã o que eu queria conversar com você é justamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes, por que falar sobre isso? Né? A pergunta. Muitas vezes a gente olha o Espírito Santo como várias coisas. A gente pode tentar entender o Espírito Santo de diversas formas. Ou às vezes a gente até não consegue entender o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, porque simplesmente parece algo que as pessoas falam, né? As pessoas na igreja você vai ouvir, na Bíblia você vai ler, mas muitas vezes é difícil para a gente chegar a uma compreensão correta do que é o Espírito Santo. Afinal de contas, a gente não pode vê-lo. Afinal de contas, é muito mais fácil para a gente se relacionar com o Pai, porque o Pai nós conseguimos enxergar, porque todos nós tivemos um Pai, ou pelo menos se você não teve um Pai, você sabe o que é um Pai. Você teve a figura de um Pai. O Filho Jesus, quando nós olhamos para Ele, também é um pouco mais fácil de a gente se relacionar com Jesus e ter uma compreensão de quem é Jesus, porque Ele é humano como nós. A Bíblia diz que Deus se fez carne e Jesus habitou entre nós. E Ele é um ser humano como eu e você. E muitas vezes para a gente é mais fácil se relacionar com Jesus, ou ter um entendimento correto, até bíblico, do que é Deus Pai, do que é Deus Filho. Mas eu tenho certeza de que a pessoa mais incompreendida da igreja provavelmente é a pessoa do Espírito Santo, entre as três pessoas na Trindade. E é muito importante nós falarmos sobre isso, nós temos entendimento sobre o que é o Espírito Santo. Efésios 4:4 diz pra gente que há um só corpo. Não sei se a gente vai ter o texto aí, talvez. Beleza. Vou pedir para eu esperar um pouquinho. Efésios 4:4 vai dizer pra gente: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Você vê aqui que Espírito está com uma letra maiúscula nesse versículo. E na Bíblia a gente vai ver Espírito de duas formas. Letra minúscula, quando nós estamos falando sobre o nosso ser, nós temos um corpo, uma alma e um Espírito, né? E o nosso Espírito é o lugar dentro de nós onde Deus se comunica, onde Deus se revela, onde Deus tem comunhão conosco. Mas quando nós vemos na Bíblia Espírito com a letra maiúscula, assim como qualquer outra pessoa na Bíblia ou em qualquer livro que você vai ler, a letra maiúscula ela faz referência justamente a alguém, né? A uma pessoa, porque é um nome próprio, nós temos a letra maiúscula. Então,
esse versículo de Efésios, ele apresenta pra gente o Espírito como a pessoa do Espírito Santo. Quando eu falo pra você o Espírito aqui, e a Bíblia diz que há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, nós estamos falando que existe só um Espírito. Existe uma pessoa que por meio dele nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Pai. Efésios 18, vai dizer pra gente assim. 18, Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e em um mesmo Espírito. Ambos quem? Aqui o contexto de que Paulo está escrevendo essa carta para Éfeso, ele está falando sobre dois povos aqui, ele está falando sobre os judeus e sobre os gentios. Então é por isso que ele está dizendo ambos, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui, isso na NVI fala pra gente, por meio dele tanto nós como vocês. Ou seja, Paulo como judeu está falando pro povo de Éfeso, que é um povo gentil, ele está falando assim, os gentios são todos aqueles que não eram judeus. Ele diz assim, tanto nós judeus quanto vocês que não são judeus têm acesso a esse Pai. Ao Pai por meio de um só Espírito. Para esse contexto, é isso que Paulo traz pra gente. Mas o entendimento que nós temos aqui a partir disso é que o Evangelho, a boa notícia do Evangelho, né, a reconciliação do homem com Deus, ela só pode acontecer. Eu e você só podemos entender e conhecer quem é Cristo, porque uma vez alguém falou isso para você, ou você ouviu essa verdade. Você só pode ter a revelação, você só pode crer no Evangelho, nas boas notícias, porque uma pessoa te disse isso, te revelou isso, e essa pessoa é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tirar o véu dos nossos olhos para que nós vejamos a Cristo, nós jamais poderemos ver a Cristo como Ele realmente é. Talvez você pode ter uma ideia de quem é Cristo. Talvez você vai saber quem é Jesus. Mas você provavelmente não vai entregar a sua vida por esse homem se você não tiver uma revelação de quem ele é. E essa revelação só pode acontecer por meio do Espírito, né? Fala pra gente, Efésios diz que nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Ou seja, eu e você não temos outro caminho de acesso, não temos outra possibilidade de ter relacionamento com Deus, com o Pai, de ter comunhão com Deus, se não for através da pessoa do Espírito Santo. Ele é a pessoa de Deus que está presente hoje sobre a terra. E o atual ministério do Espírito Santo é aquele de revelar Jesus e de preparar nós, a sua igreja, para o seu retorno. Então, a gente vê nisso a centralidade da pessoa do Espírito Santo hoje. E o porquê é uma coisa séria, muitas vezes nós não temos entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas eu tenho duas notícias para você nessa manhã. A primeira delas talvez você já tenha ouvido, que é a notícia de que Deus tem uma vida extraordinária para você. Ele tem um plano que vai além do ordinário. Agora, a segunda notícia é que você não poderá viver essa vida extraordinária sem o Espírito Santo. Porque é impossível estar em Deus sem o Espírito Santo. É impossível conhecer a Deus sem o Espírito Santo. É através dele que nós recebemos tudo que Deus tem para nós. João 16, 7 vai falar para a gente assim. Jesus, ele diz a seguinte frase: eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Então, qual que é o contexto aqui, antes da gente continuar? Jesus, ele está sobre a terra. Jesus, ele está perto da sua crucificação, perto de finalizar o que ele veio para fazer sobre a terra, e ele está perto de voltar para o Pai. Então ele diz assim para os seus discípulos: eu afirmo que é para o bem de vocês que eu estou indo. Que eu estou indo para onde? Que eu estou indo para o céu, né? Depois que Jesus morreu, foi ressurreto, ele voltou ao Pai. E ele diz assim: eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro, veja aqui com letra maiúscula, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quem é o conselheiro?
é o Espírito Santo. Essa palavra conselheiro aqui, na verdade, ela é uma palavra do grego, que se a gente for parar para pegar no original, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então, no grego, essa palavra aqui é a palavra parakletos. Parakletos, que também pode significar ajudador. Ajudador ou auxiliador. Mas não só isso. A palavra parakletos, ela fala pra gente sobre alguém que é semelhante. No grego, o para, ele é como se fosse um prefixo. Bom, estou entrando aqui em uma conversa de professor com vocês, né? Mas o para como prefixo, né? Prefixo é aquele pedaço de palavra que a gente tem no começo. Por exemplo, se eu falo para você professor, certo? Professor, esse final da palavra aqui, ele é um sufixo, que significa um pedaço de palavra que eu consigo replicar em outras palavras. Da mesma forma, parakletos, a gente tem um prefixo porque ele vem no começo da palavra. Esse para, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que é alguém semelhante, é outro kletos, certo? Por que outro kletos? Porque o ajudador, o conselheiro, o auxiliador é Jesus. Mas Jesus falou assim: eu vou para o Pai, e se eu não for, o outro ajudador, o outro conselheiro não poderá vir até vocês. Ou seja, o que Jesus estava falando assim: existe alguém semelhante a mim, existe outro que tem a mesma natureza que eu tenho, que vai ser aquele que vai aconselhar vocês. Pensa os discípulos ouvindo isso, essa primeira frase: eu estou indo embora. A vida desses caras simplesmente girava em torno completamente de Jesus. Eles iam para onde Jesus ia. Eles faziam tudo com Jesus. E não só isso, a vida deles dependia de Jesus, porque eles foram completamente restaurados, completamente curados, completamente, né, cada um com seus problemas. Se você assistiu a série The Chosen, você vai ter um pouco mais de... Você vai poder enxergar isso, inclusive fica aqui a minha recomendação. Mas você vai ver lá Maria Madalena, que tinha um monte de demônio e que foi liberta. Você vê Pedro, que era um cara que não conseguia pagar as contas dele, as dívidas dele, e que tentava resolver tudo pela força do braço dele. Né? Você vê lá cada um com o seu problema, cada um com os seus dilemas, cada um com a sua história. E esse homem, Jesus Cristo, o próprio Deus, chama a eles para segui-lo. No momento que isso acontece, a vida deles vira de ponta cabeça. E aqui, indo 3 anos para frente, a gente pode voltar em João 16 para mim, por favor. Indo 3 anos para frente, a gente vê que chega um certo ponto, depois de tanta história vivida, tantas pessoas curadas, milagres, demônios expulsos, tudo aquilo que esses homens viram. E João falou pra gente que tudo aquilo que foi feito, tudo que Jesus fez, se fosse escrito livros sobre tudo que Jesus fez, nem o mundo inteiro seria capaz de ter espaço para conter esses livros. Ou seja, o que a gente lê aqui no Evangelho é um simples resumo, gente. Talvez as partes mais essenciais para que nós possamos conhecê-lo, mas talvez para cada milagre que você leu existem mais 1000 sobre os quais a gente nunca soube. João, ele fala que nem o mundo inteiro poderia conter os atos, as ações de Jesus, se fosse escrito sobre tudo aquilo que ele fez. Então pensa aquilo que esses 12 homens, não só eles, né? Porque Jesus tinha outros discípulos, mas pensa naquilo que eles viram, naquilo que eles viveram com Jesus, com o Filho. E depois de tudo isso, chega a esse ponto onde Jesus diz: eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus não só fala que ele estava indo embora, e isso provavelmente foi uma decepção para todos eles, mas ele disse que isso era para o bem deles. Por quê? Porque se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. Se eu não for, ele não vem. Se eu não for, o outro, que é semelhante a mim, mas que não estará limitado mais a um corpo físico, não poderá vir. Qual é a questão aqui? Na pessoa do Espírito Santo, que tão dificilmente, às vezes, pra gente
é a compreensão de quem Ele é. Nós temos tudo que Jesus é na pessoa do Espírito Santo, mas agora não limitado a um corpo físico. É difícil identificá-lo como ele realmente é, mas o Espírito Santo tem personalidade. Ele age de maneira prática. A Bíblia fala que ele ensina, ele lembra, ele convence do pecado. O Espírito Santo tem qualidades, o Espírito Santo tem uma vontade. E é por isso que ele é uma pessoa que, se ele fosse só uma força ou uma energia, ele não poderia ter uma vontade própria, certo? É possível resistir ao Espírito Santo. É possível entristecê-lo. É possível invocá-lo. E é possível também agradá-lo. Ou seja, ele é uma pessoa, como eu e como você. E sabe de uma coisa? Uma pessoa nós não usamos. Uma pessoa, com uma pessoa nós nos relacionamos. E aqui é o ponto que muitas vezes pra gente pega, porque se nós enxergarmos o Espírito Santo simplesmente como... a Bíblia é cheia de símbolos para o Espírito Santo, né? Como o óleo, como o fogo. E esses símbolos muitas vezes nos ajudam a entender, a enxergar, porque eles apontam para o Espírito Santo. Mas a gente nunca pode achar que o Espírito Santo é o fogo, é o óleo ou é a água, né? Esses símbolos nos ajudam a entender um pouco sobre como ele se move, como ele se manifesta, como ele age. Mas se eu penso que o Espírito Santo é uma água, a figura que vai ficar na minha cabeça é que eu vou pegar a água e eu vou me encher da água quando eu precisar, né? Quando eu precisar, eu vou usar essa substância para os meus próprios fins ou para a minha própria necessidade. Enquanto que o objetivo do Espírito Santo é sim nos encher, mas se nós queremos ter uma vida cheia do Espírito Santo, a pergunta não é como eu posso ter mais do Espírito Santo, mas sim como o Espírito Santo pode ter mais de mim. Muitas vezes a pergunta que a gente faz está inversa, você percebe? A gente pergunta, tá, mas como eu posso ter mais de Deus? Como eu posso ser mais cheio? Como eu posso ser mais cheio do Espírito Santo? Se eu sei que me encher do Espírito Santo é a vontade de Deus para mim, e a gente falou na semana passada sobre o fruto, e como o fruto do Espírito é o objetivo de Deus para nós, porque o fruto do Espírito é o caráter de Cristo. E o objetivo de Deus para mim e para você, né? Quando a gente ouviu sobre uma vida frutífera na semana passada, nós entendemos que o fruto que Deus espera de nós é a imagem do Filho de Deus, a imagem de Jesus em mim e em você. O fruto que Deus tem para mim e para você é que nós a cada dia nos tornemos mais parecidos com Jesus. Agora, como nós iremos chegar lá? Através da obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo em mim e em você não é só a gente ficar cheio e cair no Espírito. Eu amo cair no Espírito. Mas quando eu caio no Espírito, eu sou cheio do Espírito e eu caio no Espírito para que eu possa me levantar e sair dali diferente. Porque senão, talvez o que eu vivi foi uma experiência emocional. Senão, talvez o que eu vivi ali foi um momento de arrepios, foi um momento de empolgação. E essas coisas existem, gente. Nós não podemos nos confundir. Nós precisamos buscar em Deus entendimento e discernimento para quando Deus nos encontra, é impossível que nós saiamos da mesma forma. Então, se eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho uma experiência de sentir aquele fogo dentro do meu coração, sabe? Se você já sentiu isso, você vai entender o que eu estou falando. Se você não sentiu, não é um problema. O Senhor, Ele quer fazer com você também. E é ótimo a gente ser cheio do Espírito Santo. Aquela sensação que você tem. E não necessariamente você sempre vai ter uma sensação de eletricidade no seu corpo, uma sensação de fogo no seu coração, ou uma convicção forte dentro de você sobre algo, e você sabe que é o Espírito Santo que está falando com você. A gente já vai ouvir sobre as formas que o Espírito Santo fala com a gente. Mas o principal é que um encontro com o Espírito Santo precisa produzir transformação em mim.
um encontro com o Espírito Santo precisa me fazer mais parecido com Jesus. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência e todos os outros que a gente ouviu lá de Gálatas 5. Ou seja, se não está produzindo fruto, eu devo questionar de que substância que eu estou me enchendo. Porque o fruto dessa substância é amor, paz, alegria e paciência. Amabilidade, bondade, fidelidade, né? Domínio próprio. Se eu não estou me tornando mais parecido com Jesus, eu tenho que me questionar do que eu estou me enchendo. Se eu não estou me tornando mais parecido com Jesus, esse é o objetivo de Deus para mim, eu preciso me questionar, será que aqueles encontros que eu estou tendo com Deus são encontros com Deus mesmo? Será que o Espírito Santo está me enchendo? Ou será que eu estou me contentando com o raso? Será que eu estou me contentando com algo que satisfaz a minha alma, mas que não está tocando o meu espírito? A pergunta não é como nós podemos ter mais de Deus, mas é como Deus pode ter mais da gente. Como eu posso me entregar mais, como eu posso me doar mais, como eu posso estar mais disponível para Ele. E contando um pouco para vocês de como isso se parece na prática, eu gostaria de compartilhar rapidinho 2 testemunhos sobre isso. Eu quero entrar um pouco mais com você nessa manhã sobre como nós então desenvolvemos essa vida de relacionamento com o Espírito Santo, como que nós ouvimos o Espírito Santo e como que nós seguimos o Espírito Santo, como que nós somos liderados e guiados por Ele. Porque no final das contas, a vontade de Deus para mim e para você é que Ele assuma a liderança e a direção das nossas vidas, né? A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E eu tenho algumas experiências para compartilhar. Eu acho que eu compartilhei com vocês há muito tempo atrás, quando essa igreja ainda era em um hotel, sobre um testemunho que eu vivi em missão no Egito, sobre algo que o Espírito Santo me falou sobre uma pessoa e que eu entreguei uma palavra para uma pessoa. Não sei se vocês vão lembrar desse testemunho. Eu estava pensando em contar isso, mas o Espírito Santo me falou para focar em histórias mais recentes, porque eu não quero... Existe sempre algo novo para a gente. E nós precisamos sempre pensar que se nós não estamos tendo testemunhos para contar para as outras pessoas, nós precisamos questionar a maneira prática como nós estamos vivendo o nosso cristianismo. Se você não tem um testemunho para contar sobre a sua semana ou sobre o seu último mês, eu estou falando não de coisas grandes, assim, não tipo, uma perna cresceu. Amém, se isso acontecer, nós cremos nisso. Mas coisas pequenas. E eu vou contar uma coisa para vocês que pode parecer até meio pequena, mas que fez a diferença na vida de uma pessoa. Eu estava acho que umas 2 semanas atrás, até perco as contas do jeito que a vida tá, mas acho que há 3 semanas atrás, eu estava fazendo umas lives no Instagram que a gente faz para poder falar sobre missão, sobre a Itália, sobre a Europa. E eu tinha um convidado, né, que ia conversar comigo sobre a missão na Europa. E o que aconteceu é que esse convidado ficou doente bem no dia da live, no momento que nós íamos conversar, no momento que nós íamos falar, tipo assim, 30 minutos antes de começar, ele me manda uma mensagem e diz: cara, eu tô passando mal, minha filha tá passando mal, minha esposa tá passando mal, a gente tá indo pro hospital. E naquele momento eu falei: caramba, mano, não é possível. É tanto trabalho envolvido. Eu já tava tentando acertar essa live há mais de 1 mês atrás, com outro convidado que não deu certo. Sabe, e quando você começa a pensar que todo o fruto do seu braço, o seu estresse, o seu trabalho foi em vão, porque aquilo tá dando errado, você tá batendo a cabeça na parede, mais uma vez. Isso acontece. Mas no momento que isso aconteceu, eu falei: cara, isso fugiu completamente do meu controle. Mas eu sinto, e eu sei que não fugiu do controle de Deus. E existe um propósito para isso. Existe um propósito para isso. Não é possível que ele tenha mandado uma mensagem 30 minutos antes. E naquele momento, a minha carne queria tentar resolver a situação,
de diversas formas. O meu eu, André, que já pensa em como resolver problemas o dia inteiro, estava pensando em resolver mais um problema ali de uma maneira prática. E qual seria o melhor convidado? O que a gente poderia fazer? Qual que seria o tema? Tal, vamos mudar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E naquele momento, um momento muito prático da vida profissional, o Espírito Santo falou comigo. E eu senti dentro do meu coração: para e me pergunta o que você tem que fazer. Você tem duas escolhas agora. Você tem duas escolhas. Ou você continua e você tenta resolver isso na sua racionalidade, na força do seu braço, e talvez você até encontre uma solução para isso. Mas você pode escolher me perguntar o que fazer nesse momento e me seguir. Veja, é uma escolha. Deus, ele não está ali pedindo pra gente: se você não me envolver na sua vida, você está errado e eu vou te julgar. Se você não me perguntar sobre as escolhas que você está fazendo, você está errado. Muitas vezes essa perspectiva que a gente tem e a culpa invade o nosso coração, a condenação vem e nós não sabemos como lidar com isso. Mas Deus, ele está do outro lado dizendo assim: eu tenho prazer em que você me envolva na sua vida, que você me envolva nas coisas práticas da sua vida, que você me envolva nas escolhas pequenas do seu dia a dia. Eu não quero te obrigar a fazer isso, é uma escolha, porque relacionamento é assim. Nós envolvemos as pessoas importantes na nossa vida nas decisões importantes, mas muitas vezes também nas decisões pequenas. Relacionamento não é só parar e ter um tempo de qualidade e falar com a pessoa. É parte disso, mas também é envolver a pessoa na sua vida de forma prática. E se o Espírito Santo é uma pessoa, e ele mais do que uma pessoa, ele é a pessoa de Deus, ele é o meu Senhor, eu deveria sim parar para pensar em como eu tenho que ouvir ele na prática para tomar as minhas decisões. Então naquele momento eu falei assim: ok, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? E ele falou assim: vai falar com a Isabela. Isabela é uma pessoa que trabalha comigo, faz parte da nossa equipe, que mora lá em Bergamo. E eu pensei: ok, vou mandar uma mensagem para Isa. Mandei uma mensagem para Isa. Lá na Itália era tipo 1, 2 da manhã, porque a gente faz as coisas sempre no horário do Brasil, né? Essas lives, que o pessoal tá aqui no Brasil que assiste. Então, mas a Isa geralmente fica acordada até mais tarde, então eu falei: faz sentido, vou mandar uma mensagem para Isa, talvez ela esteja acordada. Eu mando uma mensagem para Isa, instantaneamente ela me responde e me diz assim: nossa, eu acho que você deveria falar com o Cássio. O Enzo conhece o Cássio. O Cássio, que é um amigo meu, missionário, né? Essa live era com uma outra pessoa, e ele disse assim para mim: eu vi que o Cássio estava fazendo uma live há alguns minutos atrás, e eu acho que você deveria falar com ele. E beleza, né? Porque a Isa falou, eu estou entendendo que o Espírito Santo tá conduzindo, está coordenando tudo. Eu vou lá e falo com o Cássio 10 minutos antes da live ter que começar. E você ali com um roteiro preparado, com pessoas esperando, que você avisou semanas atrás, e né, aquela tensão. Mas uns 10 minutos depois o Cássio me responde, quase na hora da live, ele fala assim: cara, tô disponível, vamos fazer, vamos falar. Eu tô aqui no shopping, mas vou dar o meu jeito, vamos falar sobre isso. E já aí é algo difícil, né, de acontecer. Já aqui, já foi um milagre para mim, você conseguir um convidado para uma live 30 minutos antes. O Cássio é um missionário, um cara que tem experiência, não era uma pessoa, era uma pessoa que sabia sobre o tema que a gente ia falar, então encaixaria muito bem, na verdade. E então eu falei com ele e ele respondeu. E nós fizemos aquela live naquela noite, nós conversamos então sobre a missão na Europa, nós conversamos sobre esse tema, foi muito bom. Foi uma conversa ali rápida e tal. Beleza, termina a live. Os dias se passam. E pra mim foi mais uma live de lançamento ali que a gente estava fazendo. Quase uma semana depois, eu recebo no meu WhatsApp vários áudios do Cássio. Começa a vir vários áudios dele. E eu começo a ver aquelas mensagens e falo: nossa, que eram vários áudios. Então eu pensei: deve ser alguma coisa importante, deve ser alguma coisa séria. Só que eu não podia ouvir no momento. Então quando eu cheguei na igreja, a Isa falou pra mim: você já ouviu o que o Cássio falou? Ele falou com você que é uma coisa importante e tal. Eu falei: não, ainda não tive tempo de ouvir. Ela falou:
Você vai gostar do que ele tem para te falar. E a Isa estava se segurando ali para não contar para mim. Mas ela falou, não, ouve os áudios. Então eu ouvi os áudios naquele domingo. A gente está falando de quase uma semana depois. E, gente, o que aconteceu? O Cássio compartilhou comigo que depois que nós fizemos aquela live, ele saiu daquela live com algo dentro do coração dele. O Espírito Santo começou a falar com ele especificamente sobre a Itália. E ele saiu com um peso diferente pela Itália. Ele já tem um chamado para a nação italiana, mas ele falou que depois daquela live, ele ficou pensando no que a gente conversou e o Espírito Santo começou a produzir algo dentro do coração dele diferente. Ele estava meio na dúvida se era a voz de Deus mesmo, sinceramente, porque ele até ouviu sobre um tempo específico que ele deveria ir e permanecer na nação italiana. Deus falou com ele sobre um tempo, falou, você tem que ir, tem que permanecer esse tempo. Isso acontece, mas ele meio que ali tentando entender se era a voz de Deus. Os dias se passam. No fim de semana, esse meu amigo Cássio vai pregar em uma igreja. E o que acontece é que um outro amigo meu italiano também está lá nessa igreja, nessa mesma conferência, o Davide. Talvez alguns de vocês aqui conheçam o Davide. E o que aconteceu foi que naquela conferência, resumindo a história, para não me alongar muito, o Davide entregou uma palavra para o Cássio e naquela sexta-feira, e aquela palavra era especificamente sobre a Itália. Aquela palavra que ele entregou para ele ficou 10 minutos falando, e ele terminou e falou assim, nos vemos na Itália. Então, quando eu ouvi isso, o Cássio já estava todo empolgado, mas tentando entender, né, o que ele deveria fazer sobre isso e tal. A lição que eu tirei de tudo isso foi, naquele momento ali, que eu fiquei desesperado dentro de mim, eu poderia ter escolhido resolver aquela situação de várias formas, mas eu busquei ouvir o Espírito Santo dentro de mim, o que eu deveria fazer. E para mim talvez não foi uma coisa estranha, porque era para falar com outra pessoa, qual era o sentido daquilo, como que eu iria resolver. Então eu falo com uma pessoa, e você vê, a reação em cadeia que isso tem, é que Deus, ele poderia ter usado outra pessoa, poderia ter usado de outra forma para falar com Cássio e para destravar, digamos assim, esse capítulo na vida dele, na história dele, essa parte do propósito da vida dele. Mas o que aconteceu é que eu escolhi entrar no que o Senhor estava fazendo naquele momento, e por causa de uma escolha na vida ordinária pequena, o Senhor pôde usar a mim, através daquela live, de alguma forma, ou usar aquela live para que algo de extraordinário acontecesse, para que o Cássio pudesse ouvir a voz de Deus sobre o futuro dele. Ou seja, escolher entrar no que Deus está fazendo é uma escolha. Deus poderia ter usado outra pessoa, Deus poderia ter usado outra situação, mas foi através de uma simples escolha de ouvir o Espírito Santo, na prática, de falar com uma pessoa, que isso aconteceu. Quando eu cheguei aqui no Brasil, mais ou menos umas 2 semanas atrás, 2 semanas, eu acho, uma semana. 10 dias, 10 dias. Eu cheguei em São Paulo e eu peguei um Uber para poder ir lá da rodoviária até... Não, de Guarulhos para ir para a rodoviária, exato. Do aeroporto para ir para a rodoviária eu tive que pegar um Uber. E, gente, eu, sinceramente com vocês, quando eu pego Ubers e Ubers longos, eu gosto muito de conversar com a pessoa, né? De trocar uma ideia ali. É uma boa oportunidade de trocar uma ideia, de ouvir a pessoa e tal. E frequentemente no Brasil eu consigo falar de Jesus para os Ubers 80%, 90% das vezes. Nessa vez, eu não estava com vontade nenhuma de falar de Jesus para aquele Uber. Eu estava muito cansado, peguei 2 voos de 9 horas, fiz escala nos Estados Unidos para chegar no Brasil, estava destruído. Eu só queria ficar de boa e entrar naquele ônibus e dormir, provavelmente por 1 hora. Tinha aula para preparar, tinha um monte de coisa acontecendo, mas eu estava com a minha cabeça assim. Só que foi muito louco, porque naquelas últimas horas no avião, eu sentia um convite do Espírito Santo para permanecer conectado, permanecer com Ele. E o meu corpo estava destruído, mas no espírito eu estava tão feliz, tão alegre e descansado. E naquele momento ali que a gente chegou,
no Uber, aquele cara começou a conversar, né? Começou a falar algumas coisas e eu respondi as perguntas tentando ser objetivo. Tipo assim, cara, eu não tô tão afim de conversar assim e tal, mas sempre tentando ser respeitoso e amoroso ali com ele. Mas chega um certo ponto em que esse cara começa a falar e fazer algumas perguntas sobre a minha vida. Eu começo a compartilhar sobre a minha vida. Eu começo a compartilhar que, né, eu tô lá em missão na Itália. A gente tá fazendo... Eu moro na Itália. O cara pergunta de onde você é. Quando ele faz a pergunta de onde você é, já era. É uma porta que se abre. E aí, para explicar tudo, fica até difícil, né? Porque eu sou de um lugar, tô no outro. E você precisa entrar na história necessariamente para a pessoa poder entender. Então é impossível. É quase que... É impossível você não falar de Jesus, porque qual que é o sentido de eu deixar a minha vida aqui para ir para outro país? O que você está fazendo lá? Então, vamos lá. Então, começando a compartilhar um pouco com ele, o que acontece é que eu comecei a entender que o Espírito Santo queria fazer algo ali, até porque o coração desse homem estava muito aberto, estava se abrindo. Depois de uns 15 minutos de conversa, provavelmente, eu sei que esse homem começa a se abrir e ele começa a praticamente confessar os pecados dele naquele carro para mim, começa a abrir a vida dele e falar assim, cara, eu me sinto muito em culpa e tal, e muito esse peso de condenação que ele havia sofrido, porque tinha tido uma história difícil no casamento, era um senhor já de uma idade um pouco mais avançada, com muitas coisas difíceis. E eu senti que naqueles minutos o que eu deveria fazer era só ouvi-lo. Só estar ali como uma pessoa presente que iria ouvir o que ele estava falando. Então eu ouvi ele por aqueles minutos. O Espírito Santo falou, só ouve, né? E eu ouvi. Até que chegou um determinado momento em que eu não sei o que ele esperava ouvir, mas eu simplesmente falei pra ele, cara, Deus, ele tá olhando pra você e não tá te condenando. Existe ainda uma possibilidade. Eu falei coisas bem simples, verdades de Deus que eu senti de compartilhar com ele, verdades do coração de Deus, que existia, que aquele não era o fim, existia ainda tempo, ele poderia continuar, ele poderia entrar, existia tempo pra recomeçar, não era tarde demais pra recomeçar, né? E verdade simples. E o que acontece é que se a gente termina essa viagem de Uber, quase chegando lá na rodoviária, esse homem está em prantos, abrindo o coração dele. E, gente, o Espírito Santo encontrou ele naquele carro. E essa história acho que ainda não tinha compartilhado com ninguém, mas o Espírito Santo encontrou um homem. Não porque eu comecei a orar em línguas lá no meio do Uber, não porque eu tive uma experiência sobrenatural, não tive nenhuma palavra de conhecimento, mas simplesmente porque, me movendo em parceria com o Espírito Santo o tempo todo, a gente vê os frutos de coisas simples, mas que são extraordinárias que podem acontecer. E você, se movendo em parceria com o Espírito Santo, muitas vezes vai ser ouvir uma pessoa quando você quer falar, ou às vezes vai ser simplesmente conversar quando você não está com vontade de conversar. Ouvir o Espírito Santo e seguir o Espírito Santo é muito mais prático do que às vezes a gente pensa, porque é fácil mistificar, espiritualizar, tudo depender de uma experiência, tudo depender do sobrenatural. O sobrenatural, ele acontece de forma muito prática também. E o Espírito Santo se movendo através de uma pessoa que escolhe ouvir ele é uma coisa muito prática. Então, como o Espírito Santo nos guia? E eu quero dar para você aqui, para a gente finalizar, algumas formas práticas de como ser guiado pelo Espírito Santo. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo, ele só pode habitar em nós hoje por aquilo que Cristo fez, por causa da obra de Jesus. E agora é minha responsabilidade desenvolver esse relacionamento. Investir na intimidade significa, na prática, sim, separar um tempo para a sua presença, para estar diante da sua palavra, mas também significa manter um diálogo constante com o Espírito Santo ao longo do meu dia. Certo? Não adianta nada a gente ter o nosso tempo separado para Deus se o que a gente está vivendo com Deus fica só no nosso quarto.
Porque o objetivo de Deus é nos transformar à imagem de Jesus para revelar o Filho dele ao mundo. E se o que eu estou vivendo com Deus, na minha intimidade com Ele, no meu quarto, né, na minha vida de devocional, tá ficando só para mim, não está produzindo efeito, não está produzindo um fruto tangível que toca a vida das pessoas ao meu redor, eu deveria me questionar sobre o que eu estou vivendo no meu quarto. Como o Espírito Santo nos guia? Existem algumas maneiras. O Espírito Santo pode nos guiar através de uma profunda convicção do que Deus quer. Uma profunda convicção dentro de nós. O Espírito Santo pode falar com você através de uma voz dentro do seu coração. O Espírito Santo fala comigo e com você através da sua palavra, através da Bíblia. Né? Tem aquela frase que é muito verdade, que não adianta a gente reclamar que Deus não está falando com a gente se a nossa Bíblia está fechada. Isso é verdade. Que Deus, ele fala através da sua palavra. Ele fala através da Bíblia. O Espírito Santo, ele nos guia assim através de visões, através de sonhos, através dos seus profetas. Então existem algumas maneiras práticas que o Espírito Santo fala com a gente. Agora, o relacionamento com o Espírito Santo produz em mim um fruto. E esse fruto é o caráter de Cristo. O caráter de Jesus. E o mais importante que eu queria deixar com você nessa noite, contando essas experiências para que de alguma forma elas possam te encorajar, para a gente entender que viver em parceria com o Espírito Santo é uma coisa prática e é um chamado para todos nós. Ele está dentro de você. E o que eu queria te encorajar nessa noite é se lembrar disso. É sair daqui com uma mentalidade de que é a nossa escolha incluí-lo nas nossas pequenas e grandes decisões ou não. E nós seremos aqueles que colheremos o fruto disso, né? Mas, junto com isso, o que eu queria deixar com você nessa manhã é que o relacionamento com o Espírito Santo, ele produz em mim o caráter de Cristo e ele é um relacionamento. Ele é um relacionamento. Nós não podemos nos esquecer do relacionamento. Nós não podemos nos esquecer da intimidade. Jesus, ele fala, eu quero finalizar com isso, em João 15, para que nós podemos orar. João capítulo 15. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Versículo 2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. 3: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Jesus, ele fala assim: permaneçam em mim. Como nós permaneceremos no Filho? Através da comunhão com o Espírito. A nossa missão não é dar fruto, a nossa missão é permanecer. O fruto é a consequência. E eu quero que nós entendamos isso, porque eu conheço muita gente e muitas vezes eu tenho a tentação, e é normal, de nós vivemos para dar fruto, de nós vivemos para fazer as coisas acontecer. Nós vivemos pelo fruto, para dar fruto. A nossa sociedade é movida à base da performance, de resultados, de métricas. O mundo funciona assim. Nós não podemos deixar que essa mentalidade entre no nosso cristianismo, porque senão nós vamos nos encontrar com a mentalidade do mundo tentando fazer as coisas para Deus. E Jesus, ele fala assim: vocês não podem fazer nada sem mim. Então, permaneçam em mim. E permanecer fala sobre intimidade. Permanecer fala sobre relacionamento. Permanecer é sobre manter essa conexão, essa comunhão viva e ativa em todos os momentos. O fruto é gerado como uma consequência do permanecer. Se não existe permanecer, se não existe intimidade, se não existe comunhão, é natural que não existirá fruto.
A nossa recompensa e o nosso objetivo é permanecer. Eu queria te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, se colocar de pé se você quiser. Nós vamos orar. Amém, Jesus. Espírito Santo, nós te honramos nessa noite, Senhor, nessa manhã. Você é bem-vindo aqui. Senhor, nós não podemos fazer nada sem você. Não podemos produzir nada sem você. Não podemos chegar a lugar nenhum sem você, Espírito Santo. Senhor, encontra aqui corações quebrantados, Senhor. Senhor, produz em nós a convicção que só o Senhor pode produzir, de que nós precisamos do Senhor, de que nós dependemos do Senhor. Senhor, eu oro nessa manhã que o Senhor venha a encontrar, Senhor, os meus irmãos, a nos encontrar, Espírito Santo. Deus, vem aqui, você tem liberdade. Na nossa simplicidade nós queremos clamar, encontra-nos. Senhor, nós precisamos de um toque fresco da Tua presença. Nós precisamos de um toque fresco dos céus. Nós precisamos, Senhor, de um toque fresco da Tua presença, Espírito Santo. Nós temos fome, Senhor, do pão de hoje, Jesus. Nós temos fome da Tua presença, Senhor.